E aí pessoal, tudo bom? Vamos bater um papo aqui para falar um pouquinho sobre o que se passa na cabeça do concurseiro de alta performance, beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar quando a gente estiver iniciando a jornada, qualquer que seja a jornada. Por exemplo, o cara vai começar um projeto para vender cachorro quente, então ele precisa entender como que o melhor vendedor de cachorro quente faz ali para ter sucesso no ramo dele. A mesma coisa o cara quiser abrir uma loja de roupa. O cara tem que olhar quem é a melhor loja de roupa e buscar ali o formato e entender o que o cara faz para tentar conseguir o mesmo resultado. O nome disso se chama o que? Modelagem, né? Eu estou modelando alguém de sucesso para tentar obter o mesmo sucesso que o cara teve. De repente, você consegue superar ou se manter ali na média ou alguma coisa próxima do que o cara está conseguindo. Isso aí vai ser fantástico, tá? Eu fiz isso muito quando eu estava estudando para concurso, mas eu modelava a galera que estava perto de mim. Quando eu comecei a estudar em 2009, final de 2009 para 2010, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Hoje em dia é muito tranquilo para você conseguir conseguir captar o que o cara faz de melhor ali, o que o concurseiro top que você acha que é top, ele fazer de melhor, e aí você consegue modelar e consegue aplicar isso na sua vida e aí adianta a sua aprovação, certo? Mas algumas coisas a gente tem que parar para pensar, assim, ver nessas pessoas o que é de comum e aquilo que vai ser essencial para sua trajetória também, tá? Olhando todo mundo aí, você vê que essa galera tem uma força de vontade muito grande, tá? E aí eu tomo por mim, essa força de vontade ou vem de dentro desde sempre, quando você, tipo, o cara já é, desde criança, o cara já fala que quer ser isso, quer ser aquilo, tem a galera que é assim, galera pé no chão, tá? Não adianta tentar achar aquele garoto que você pergunta, o que é que você quer ser? O cara, eu quero ser astronauta, eu quero ir pra lua. Não, nada disso. Eu tô falando do cara que é adolescente que já fala, não, poxa, eu quero ganhar bem para ter uma estabilidade e tal. É um cara que já trabalha com certo planejamento. Esse cara pode ter essa força de vontade que eu chamaria assim de intrínseca, né? Que já nasce com o cara e tal, tá ali junto com o cara. Ou ele pode desenvolver essa força de vontade ou ter um empurrãozinho de alguma condição social dele ali. Então o cara é muito pobre ou teve algum problema, então quer superar alguma coisa, sair de um emprego, enfim. São coisas que ajudam aí nessa força de vontade, né? Mas assim, a priori a força de vontade ela é interna mesmo da pessoa, é personalíssima ali, não tem como o cara. Tanto que a gente não consegue dar força de vontade aos outros, né? A força de vontade você tem ou você não tem. Você acaba potencializando quando você tem algum problema, por exemplo, e aí você precisa resolver. A outra coisa que você tem que parar para pensar quando olha esses caras que passam em vários concursos e tal, é a questão da aprendizagem autônoma, certo? A galera que consegue assim alto rendimento pode perceber que eles têm certa facilidade de aprender sozinho algumas coisas, certo? E aí eu tomo por mim que desde cedo eu nunca precisei de cursinho, nunca frequentei cursinho presencial e nunca achei que isso fosse importante. É uma coisa que eu prego bastante nas minhas redes sociais. Eu realmente não acho importante. Se você tiver força de vontade e saber aprender, se você souber aprender, você está na frente. E aí é qualquer coisa. É uma deficiência que a gente tem às vezes em algumas pessoas, é do cara não conseguir imaginar ou tentar achar soluções para coisas óbvias, coisas simples. E aí isso leva a uma dificuldade do cara de entender certas coisas, tá? Então assim, é aquele cara que, poxa, não quer entender de nada, não dá, ele acha que se não é da formação dele, não, enfim, o cara nem vai atrás. É um cara que não tem aquela curiosidade, tá? Não desenvolve aquela autonomia. O cara tá sempre dependendo de alguém ali para ensinar ele. Então é fundamental que você tenha consciência sobre o que é aprendizagem autônoma, tá? Você precisa conhecer você não precisa conhecer todos os manuais, mas você precisa entender, por exemplo, a lógica de construção de determinada coisa, tá? Por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade em aprender a montar, desmontar, instalar, criar alguma coisa que não está na minha alçada, porque na minha cabeça eu tenho certa noção de como se dá a construção de determinado raciocínio ali. Por exemplo, a montagem de um móvel, a instalação de uma câmera IP. Eu estou falando coisas do dia a dia que são coisas simples, tá? Mesma coisa se aplica a, poxa, eu preciso aprender direito constitucional. O que é que eu preciso fazer? Para que é esse direito constitucional? São perguntas que a gente deve fazer também. É para uma prova objetiva? Opa, então deixa eu ir ali nas questões objetivas para ver o que é que mais cai, o que é cobrado. E a partir dali eu começo a estudar de certa forma.
Opa, então cai lei. Então quais são as leis? Como é que eu vou saber quais são as leis que são importantes? Voltamos para a questão de novo. Então nas questões eu vou conseguir saber quais são as leis. O cara consegue, a partir daí, quando ele faz esse mapeamento da relação entre as coisas, certo? Ele consegue desenvolver essa questão da aprendizagem autônoma. Saber que existe um método que é, digamos, uniforme para aprender qualquer coisa dentro desse mundo dos concursos, por exemplo. Então, você tem que ter em mente que você precisa, por exemplo, para aprender qualquer direito aplicado a concurso público, saber ter noção das questões, para que as questões lhe digam o que é mais cobrado. A partir daí você buscar teoria e lei seca, certo? Então, se você conseguir fazer transformar esse tripé num método para você de aprendizagem autônoma, você consegue desvendar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu preciso estudar direito internacional. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou correr logo para um livro? Não. Vou dar uma olhada nas questões que eu estou fazendo aqui, que cai, para eu ver o que é que cai, o que é cobrado e tal, e para ver se tem algum indicativo de bibliografia, por exemplo. Isso acontece muito quando a gente tem uma disciplina inédita, tá? Quando é manjado, direito administrativo, todo mundo sabe, desculpe, onde é que eu vou buscar a fonte ali. Mas, por exemplo, se eu tiver que estudar direito ambiental, não tenho tantos autores assim. Então, o que é que eu devo fazer? Vou lá, pego aquele conjunto de questões que eu tenho de direito ambiental, dou uma analisada, pessoal, não é estudar por questão, é dar uma analisada, poxa, o que é que isso cobra, como é que é isso aqui, e tentar organizar materiais que vão te ajudar a aprender de forma mais rapidamente aquele assunto. E essa forma de estudo é que vai potencializar o teu ganho de rendimento, certo? Agora, hoje em dia fica muito mais fácil. Por exemplo, eu dou aula no Estratégia, sou coach do Estratégia. E no Estratégia você já tem isso tudo pronto. O professor já tem esse trabalho de fazer isso para você. Só que você pode fazer certos ajustes no teu material e tentar ir encaixando coisas que não estão ali contidos e que você de repente pode montar sua forma de estudar, sua organização de cadernos aí baseado em lei seca, livros, aulas, enfim, e buscar sempre ter em mente que você precisa, além de entender, de ter força de vontade, entender o meio que você está, também saber que você precisa ter autonomia na sua aprendizagem. Você precisa entender o que é que você precisa, traçar alguns indicadores, né? E aí um indicador fortíssimo para a aprendizagem e para o sucesso em concurso público seria o percentual de acerto. A partir daí, identificar quais são os assuntos que você precisa estudar. Hoje em dia, quando abre um edital, já tem todos os assuntos ali no conteúdo programático. A partir daí, você vai montando a sua sequência de estudo, tá? Então, só para resumir aqui, essa questão da aprendizagem autônoma é fundamental, faz você despontar na frente da galera que está aí. Você deixa de ser um consumidor de um curso único, ou de uma aula única, conjunto único de aulas, e começa a complementar os seus estudos. Todo o material que você tem hoje em dia, por mais completo que ele seja, ele ainda pode carecer de complemento. Esse complemento pode se dar através de lei seca ou de alguns outros textos espaços, certo? Então, assim, raramente você vai ter uma completude de um material, algo que vai te fazer somente ele passar, certo? Então, assim, você tem que eliminar um pouco dessa dependência e saber utilizar todas as ferramentas que estão à sua disposição. Só dando um caso prático aqui, na minha preparação para concurso, no começo, lá atrás, não tinha estratégia ainda, mas já tinha um curso que tinha o mesmo formato, certo? Formato parecido. Esse formato me possibilitou ganhar muito desempenho. Quando eu achava que eu precisava de mais alguma coisa, eu recorria a livros e a videoaulas, certo? Livros e videoaulas, e eu ia complementando. Toda vez que eu me deparava com um assunto novo, que eu não sabia para onde ir, que não tinha no meu material, eu ia lá, buscava fazer um caderno de questões, entendia o que estava sendo cobrado, e a partir dessas questões eu ia atrás das informações que eu precisava, quer seja em livros, quer seja em lei seca, quando for o caso, certo?
eu lembro que até para um concurso que eu fiz uma vez, não tinha material nenhum para a disciplina que eu estava querendo, e eu comecei a estudar pela internet. Fui buscando, porque era uma disciplina que não tinha curso escrito na época. Inclusive eu passei por isso em contabilidade pública. Quando eu estudei contabilidade pública, ninguém escrevia sobre contabilidade pública. O que a gente tinha era um livro do Francisco Lima Glauber Mota, que, se não me engano, ele é consultor do Senado. E como é que eu fiz? Isso é um caso bom para explicar para vocês o que é que eu estou falando. Eu só tinha esse livro como referência, as questões de concurso e os manuais da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Veja só, eu não tinha outra bibliografia. O que é que eu fiz? Eu passei a estudar toda a estrutura de assuntos que era cobrado em todas as questões que tinha à época, no site que tinha. Fiz a correlação com o que estava no livro, e aí eu estudei por livro também, e complementei com o que estava nos manuais. Então, meu estudo era baseado num livro, que não era essencialmente para concurso, ele era um livro acadêmico, um livro muito bom, tenho até hoje ele guardado, e eu complementava com os normativos da STN. Veja, eu estudava por normativos, e deu certo, certo? Eu aprendi contabilidade pública de uma forma muito rápida, fazendo esse tipo de complementação. Então você aí que está achando que alguma coisa vai vir de mão beijada para você, ou que algum material único é suficiente para uma aprovação em alto nível, você pode estar se enganando, tá? Então você precisa estudar, ter uma base, e aí eu recomendo, e assim, não porque eu trabalho lá no Estratégia, mas porque eu considero o melhor material para concurso do mercado. Você tem que tomar por base o estudo por PDF, que é muito mais prático, e complementar. Não sabe de alguma coisa ou não entendeu, vai no vídeo. Depois do vídeo, se não, mesmo assim ainda não entendeu, vai para um material em livro, um pouco mais denso, e assim você vai fazendo o seu estudo e complementando, lembrando sempre que você tem que desenvolver essa autonomia na sua aprendizagem, tá ok? E não ficar preso ao que você está recebendo ali, enfim, achando que aquilo ali está pronto e acabado, certo? Outra coisa muito importante, que só para finalizar aqui, é a quantidade. Eu não acredito que ninguém consiga aprender uma coisa numa única passada. Então, se você estiver começando agora a estudar, estude 1, 2 vezes todo o conteúdo, sem pressa. Não tenha essa agonia de ficar revisando coisa que você nem aprendeu direito, tá? Estude direitinho, deixe para revisar depois quando você bater o edital, e depois volte estudando tudo de novo. Não tenha medo também e nem vergonha de voltar ao início dos assuntos aí, das disciplinas, aqueles conceitos introdutórios, que eles são muito importantes, tá? A gente nunca vai, eu nunca considero que eu sei de tudo, e nunca considero que eu aprendi o suficiente em uma única leitura. Então eu preciso sempre, e aí eu fazia sempre isso, reforçar em várias fontes, que é para você dar aquela consolidada ali no teu conhecimento. Várias fontes, que eu digo várias mídias, tá? Então vê em PDF, em vídeo, mas lembrando sempre que o PDF para mim é o que é mais interessante, mais eficaz aí, tá? E entender isso, tá? Que vocês precisam desenvolver o estudo, a aprendizagem autônoma para conseguir melhores rendimentos. Nada de ficar aí tipo zumbi atrás de determinados mecanismos ou formas de estudo. Tentar sempre diversificar e agregar o máximo, tá? Tem que ser o máximo em tudo. Você tem que ser sempre o cara que estuda mais, que lê mais, que faz mais questões. Tem que estudar até a exaustão para conseguir o alto rendimento e traçar os objetivos e traçar essa forma de estudar autonomamente para que você consiga sair na frente, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente bateu papo hoje aqui, do que a gente conversou. Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal, dá um joinha aí no meu vídeo, e vão lá no meu Instagram também, @prof.rafaelbarbosa, e se inscreve lá, que eu estou aguardando vocês lá com muitas postagens engraçadas, conteúdos, dicas, enfim, tem tudo lá no meu Instagram, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus.